Quando que nós podemos ter certeza do auxílio de Nossa Senhora e dos Santos Anjos para o nosso futuro? E quando que nós devemos nos preocupar com o futuro dentro da perspectiva da vida de um católico? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. E essa é uma pergunta muito frequente. Qual que é o equilíbrio entre me preocupar com o futuro, as necessidades, sobretudo materiais, e ter confiança em Deus? Quando que a preocupação com o futuro, ela fere a confiança que eu devo ter em Deus? E quem dá uma resposta muito equilibrada e muito bonita, inclusive, em 3 partes, é o livro da confiança, esse livrinho aqui. O livro da confiança é bem pequenininho, mas é realmente um tesouro. Eu tenho recomendado já várias vezes aqui no canal para todos. E são 3 aspectos que a gente deve considerar. O primeiro aspecto que vale a pena sempre lembrar é o seguinte, é que para as ocasiões ordinárias, o auxílio ordinário. Para as ocasiões extraordinárias, auxílio extraordinário. O que quer dizer isso? É que Deus Nosso Senhor, Ele nos criou com capacidades, Ele nos criou com inteligência, com vontade, com força, enfim, com uma série de características, cada um diferente do outro, mas todos receberam de Deus uma série de dons, uma série de talentos, uma série de capacidades. Ora, Ele criou isso e Ele quer que nós desenvolvamos. Inclusive, muitas vezes Ele permite dificuldades para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades, desenvolver os nossos talentos, nossas capacidades. Agora, Ele nos deu isso, nos criou com essa força de vontade, de querer progredir, de querer melhorar, e Ele quer, portanto, que a gente use isso. A quem diz o seguinte, não, Deus vai me prover, eu não vou fazer nada, peca contra esse desígnio da providência que nos deu esses talentos. Portanto, nós devemos fazer como a mulher forte do Evangelho. Diz aqui, o Espírito Santo louva a mulher forte, no livro dos Provérbios, que soube governar bem sua casa, acordando bem cedo para distribuir aos criados a tarefa cotidiana e trabalhando também com suas próprias mãos. Nada escapa à sua vigilância. Os seus nada têm a temer. Acharão todos, graças à sua previdência, o necessário, o agradável e até certo luxo moderado. Seus filhos a proclamam bem-aventurada e seu marido exalta-lhe as virtudes. Então, nas ocasiões normais da vida, a providência nos dispensa auxílios normais. Ela nos dá força, ela nos dá a capacidade, nos dá a inteligência para prever as dificuldades, etc. Então, esse é o normal. Se nós cumprirmos isso, nós podemos esperar da providência os frutos necessários e podemos esperar da providência nas ocasiões extraordinárias, nas ocasiões de crise, auxílios extraordinários. Aquilo que está fora do nosso alcance, nós podemos então esperar de Deus para o presente e para o futuro um auxílio extraordinário, um auxílio fora do comum. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é ainda muito mais importante. E é o seguinte, é que Deus Nosso Senhor, Ele nos promete todas as coisas, mas Ele põe uma condição. Nós conhecemos essa frase, mas muito poucas pessoas se lembram do conteúdo dela. Veja só. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado de acréscimo. Todos nós conhecemos essa frase, né? Foi assim que o Salvador concluiu o discurso sobre a providência. Conclusão consoladora que encerra uma promessa condicional. De nós depende o sermos por ela beneficiados. Isso é uma coisa que muita gente se esquece. Muita gente se esquece. Procurai primeiro o reino de Deus. Agora, ele pergunta aqui, esse sacerdote que escreve o livro, ele se pergunta, tá bom, mas o que é esse reino de Deus? Onde está esse reino de Deus? É uma coisa etérea? Não, o próprio Evangelho responde. O reino de Deus está dentro de vós. O que quer dizer isso? O que é esse reino de Deus e sua justiça? Ele vai explicar. Procurar o reino de Deus é, pois, levantar-lhe um trono em nossa alma. É submetermos-nos inteiramente ao seu domínio soberano. Conservemos todas as nossas faculdades, nossas capacidades, sob o cetro misericordioso do Altíssimo. O que quer dizer isso? É que todas as nossos talentos,
nossas capacidades, as nossas tendências, nós procurarmos no dia a dia sempre mais colocarmos ao serviço de Deus e da sua vontade. Agora, a vontade de Deus está expressa, por exemplo, para início de conversa, nos mandamentos. No Evangelho, nosso Senhor diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra, cumpre os meus mandamentos. E meu Pai e eu habitaremos nele. Então, procurar o reino de Deus e sua justiça, e o resto será dado por acréscimo. Isso nós nos esquecemos. Nosso Brasil, por exemplo, está passando por tantas calamidades, sobretudo calamidades morais. E muita gente reclama: porque Deus não tem misericórdia da gente, por que Ele permite isso? Ora, procure primeiro o reino de Deus. Se o Brasil procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né, o resto será dado por acréscimo. Quantas vezes, só para dar um exemplo simples, das modas, certo? Quantas pessoas andam na rua e às vezes vão para a igreja, basta fazer um pouquinho de calor, as pessoas saem na rua como se estivessem na praia, né? Vão para a igreja como se estivessem na praia, né? E com isso provocam um pecado nos outros, né? Agora, isso é procurar o reino de Deus? Não é. Isso não é procurar o reino de Deus. Então, a pessoa que faz isso, né, ou que acha isso normal, e depois não sabe: por que Deus não me ajuda mais do que como eu estava imaginando? Porque você não está cumprindo a parte que está ligada à promessa. Ele disse: eu darei todo o necessário, darei por acréscimo, se, condição, procurarem o reino de Deus e sua justiça. E o reino de Deus está dentro de nós. Nós procurarmos pautar toda a nossa vida, pautar nossas relações sociais dentro da lei de Deus. Então, se tem um ambiente em que eu estou frequentando, e nesse ambiente se fere a lei de Deus, se ofende a lei de Deus, e eu posso mudar de ambiente, eu mudo. Se eu não posso mudar, eu devo sempre ali defender, seja pelo meu silêncio, seja pela minha palavra, eu devo defender os direitos de Deus. Todo mundo hoje fala de direitos humanos, direito das minorias. Onde está o direito de Deus? Deus é aquele que deve ser obedecido. É uma obrigação dos homens obedecer a Deus, que é soberano. E se nós fizermos isso, nós podemos esperar tudo de acréscimo. Então, essa é a segunda parte, que é importantíssima e muita gente esquece. Agora, a terceira parte é muito simples, mas é muito importante também. É que não basta simplesmente nós esperarmos, nós devemos rezar. Quanto mais rezamos, mais obtemos. Então, são esses três aspectos. Primeiro, o esforço normal, usar as capacidades que Deus me deu. Nas coisas ordinárias, Ele me dará o auxílio ordinário. Nas coisas extraordinárias, o auxílio extraordinário. O segundo ponto é que, se eu quero receber de Deus tudo o necessário, eu devo primeiro procurar o reino dele, colocar a Ele no centro e não a mim. Não os meus prazeres, não as minhas comodidades, mas colocar a honra dele, a glória dele, a justiça, ou seja, a santidade, em cima, no topo da lista. E, em terceiro lugar, rezar, rezar e rezar. Se eu faço essas três coisas, eu posso não simplesmente esperar, mas confiar. A confiança é uma super esperança, fortalecida pela convicção de que, se eu fizer aquilo que Deus quer de mim, e eu sei que Ele tem o poder de me ajudar. Então, é uma super esperança. Essa é a confiança. Eu espero que isso tenha esclarecido esse ponto e nos vemos na sexta-feira, se Deus quiser.